No vídeo de hoje nós vamos aprender de forma definitiva as meta tags do HTML. Você vai entender o que cada uma delas significa. Também nós vamos mostrar para você muitas meta tags que eu tenho certeza que talvez você nem conhecia e que são muito importantes ou que podem fazer toda a diferença na qualidade dos seus sites. Então, para começar, o que é meta tags, né? As meta tags no HTML são elementos utilizados para fornecer informações adicionais sobre uma página da web. Elas são inseridas no cabeçalho, no head do documento HTML e não são exibidas diretamente na página, mas desempenham um papel crucial para os motores de busca, redes sociais e outros serviços que analisam ou indexam o conteúdo da web. Então, colocar meta tags de forma adequada pode fazer toda a diferença para o ranqueamento do seu site no Google, para que você possa ter uma qualidade de visualização melhor em redes sociais, por exemplo, formando aqueles cards bonitinhos, com imagens e tal. E a gente vai ver tudo isso nessa aula aqui, beleza? Então vamos começar pelas meta tags básicas. Então a primeira meta tag que nós vamos ver é a meta char7 UTF-8. O que é essa meta tag aqui? Vocês vão ver que nessa nossa aula a gente vai ter um padrão assim. A gente vai ter a meta tag, a gente vai ter uma descrição e a finalidade. Qualquer coisa adicional da minha experiência, uma coisa que eu acho que seja relevante para vocês entenderem, eu também vou explicar nas minhas próprias palavras, certo? Então essa meta tag char7 UTF-8, ela define o conjunto de caracteres utilizado para codificar o conteúdo da página. No caso de UTF-8, trata-se de um padrão de codificação que suporta uma ampla variedade de caracteres, incluindo muitos caracteres internacionais. E aqui a finalidade é garantir que o navegador interprete corretamente os caracteres especiais e acentuações presentes no conteúdo da página, proporcionando uma exibição apropriada em diferentes idiomas. Então assim, pessoal, por exemplo, a língua portuguesa ela tem várias coisas que em outros idiomas não tem. Por exemplo, a gente tem o C cedilha, nós temos o acento agudo, o crase, o tio, né? Então, se a gente não colocar essa meta tag char7 UTF-8, a gente corre o risco do nosso texto no conteúdo da página ficar todo embaralhado. Por exemplo, você escreve lá árvore de maçã, né? Tem um acento na palavra A de árvore, depois ali tem o C cedilha, tem o tio em cima do A do maçã, né? E aí vai ficar todo esquizofrênico, né? Todo bizarro ali as coisas escritas se não tiver esse char7 UTF-8. Então ele é considerado uma meta tag básica, ou seja, sempre use essa meta tag. Outra meta que a gente usa é a viewport, né? Que tem aqui como content ou conteúdo essa especificação de largura do dispositivo e tal, né? O que é isso aqui, essa meta tag? Ela controla a forma como a página é exibida em dispositivos móveis, né? Aqui até mostra que tem os atributos, né? Que faz com que a largura da página seja igual à largura do dispositivo. E aqui a escala define o nível de zoom. Você já entrou naqueles sites, pessoal, que quando você entra no site ele não fica adequado para celular? Ele parece que é um site do computador, as letras ficam bem pequenininhas, assim, que você quase não consegue enxergar na tela do celular, é porque não foi colocada essa meta tag. Isso aqui é uma coisa que principalmente sites do governo são campeões de esquecer de pôr. Então você entra no site e ele não fica nunca responsivo ou adequado para celular. Ele sempre fica assim bem estranho, né? Então aqui fala que a finalidade é garantir uma experiência de visualização responsiva em dispositivos móveis, ajustando o layout conforme a largura do dispositivo e definindo o zoom inicial para exibição otimizada. Então sempre interessante colocar essa meta tag. Até quando a gente coloca ali aquele snippet aqui do VS Code, né, que é o ponto de exclamação Enter, quando você vai fazer uma página HTML que ele já monta uma estruturinha básica, essas meta tags já vêm por padrão, né? Aí nós temos a meta tag Description, que tem como conteúdo uma descrição da página, né? Fornece uma breve descrição do conteúdo da página. Então aqui fala que muitos motores de busca usam essa descrição para exibir um resumo da página nos resultados da pesquisa e também pode ser utilizado por navegadores e redes sociais para fornecer informações adicionais sobre a página. Então, geralmente lá no Google, quando você vem aquele textinho, né?
Então, só para mostrar um exemplo para vocês, eu digitei aqui no Google Programação Web, aqui ele está mostrando o título do site, logo abaixo, tá vendo essa pequena descrição que tem aqui, ó? Cursos de Programação Web com certificado e tal, blá blá blá. Esse daqui só aparece por causa da Meta Tag Description, então ela serve para essa finalidade, certo, pessoal? Nós temos também a Keywords, ou palavras-chave, né? Keywords, palavra-chave, que é uma meta tag que hoje em dia não é tão relevante quanto era antigamente, mas os motores de busca eles usavam essas palavras-chave para entender o conteúdo da página e classificar ela nos resultados da pesquisa, né? Hoje em dia os motores de busca eles são muito inteligentes, eles usam inteligência artificial, eles literalmente leem a sua página, eles literalmente veem as imagens que tem lá dentro, então eles conseguem entender o conteúdo sem a necessidade de você dizer quais são as palavras-chave relacionadas à página. Hoje em dia já está mais focado no conteúdo real. Mas é interessante você saber, e eu gosto ainda de colocar, tá, pessoal, essas palavras-chave nos meus sites, né? Para indicar lá o que tem de especial. Você sempre separa com vírgula, né? Então, por exemplo, vamos supor que você está fazendo um site de programação. Você vai escrever aqui, programação, vírgula, programação web, vírgula, HTML, vírgula, CSS, vírgula, JavaScript, palavras que tem a ver com o conteúdo que você tem ali. Aí nós temos a meta autor, né, a meta name autor, que é para especificar quem é o autor da página. Então aqui fala que pode ser utilizado para fornecer créditos ao autor de um conteúdo de página. E algumas plataformas podem usar essa informação para exibir detalhes do autor em determinadas situações. Então isso aqui é bem legal, né, porque você pode colocar o seu nome e o Google vai como que entendendo que você é um determinado autor de um site e você pode estar vinculado aí a outras páginas e tudo mais, ele entender do que se trata ali a pessoa que está fazendo aquele conteúdo, né? Agora, pessoal, essas meta tags que eu vou mostrar aqui para vocês são meta tags que muita gente não conhece, tá? E elas são assim, ó, fundamentais, fazem toda a diferença e vocês já vão entender por quê, que são as meta tags para redes sociais Open Graph. Essas meta tags elas fazem parte de um protocolo que se chama Open Graph, que é utilizado para melhorar a forma como o conteúdo de uma página ele é compartilhado em redes sociais. Então, isso daqui, pessoal, ele forma na prática umas espécies de cardzinhos nas redes sociais, principalmente nessas que são de chat, como por exemplo WhatsApp, Telegram, Messenger, né? Então, só para mostrar um exemplo para vocês. Eu estou aqui no WhatsApp Web, né? E vou colocar aqui o caminho do meu site lá. Vou colocar assim, https://curso.programaçãoweb.com.br. Quando eu faço isso, pessoal, e aguardo alguns segundinhos aqui, ó, só que eu digitei errado, escrevi programão, né? programaçãoweb.com.br. Quando eu faço isso e aguardo alguns segundinhos, quando a gente tem essas meta tags aqui, ó, que são as Open Graph, ele vai montar esse card para nós aqui, ó. Olha só que legal. Então esse card, ele vai contar com uma imagem, com uma descrição, uma coisa muito mais legal. Ó, se eu mando, olha só como fica um cardzinho mais chamativo, mais show de bola aqui, né? Com uma imagenzinha, uma descrição. Dependendo, ele faz até um card maior, mais longo, dependendo da imagem. Aqui a gente tem uma imagem menorzinha e tal, mas se você tem uma imagem maior, mais larga, ele faz um card mais no sentido assim de pé, né? Então isso aqui faz toda a diferença para quando o seu conteúdo vai ser compartilhado, né? Você vê que chama muito mais atenção quando a gente tem esse formato do cardzinho, principalmente para as redes sociais. Se você não tivesse essas meta tags aqui, o que ia acontecer é que só ia ficar o link, não ia ter nada a mais do que o link ali que aparece, né? Então é bem importante essas meta tags aqui, né? Então basicamente você vai passar aqui alguns parâmetros, né? Algumas propriedades aqui. OG:_title, que é qual que é o título da página, a descrição, qual que é a imagem, qual que é o URL da página e o tipo, né? Então nessa parte aqui, ó, o URL da imagem para compartilhamento, você tem que colocar a URL completa
da sua imagem lá no seu servidor, https://seusite.com.br/img, que é a pasta onde é que está, /imagem.jpg. Então você vai colocar aqui essa informação do link da imagem, né? A URL da página você pode colocar a URL do seu site mesmo, e esse parâmetro aqui você não muda, que é o tipo, que é o website, que você está dizendo que isso aqui é uma página web, certo? Bem importante essa meta tag aqui para redes sociais Open Graph, bem importante mesmo. Aqui nós temos basicamente a mesma coisa, só que para o Twitter em específico. Então a meta tag para Twitter Card, ela é específica para apresentação nessa plataforma do Twitter, né? Então segue esse modelo aqui, como vocês estão vendo na tela, onde aqui esse primeiro parâmetro a gente não muda, que é para mandar com o card com uma imagem larga. Aqui nesse segundo parâmetro é interessante que você pode vincular o nome do seu usuário no Twitter, que agora se chama X, né? Só um X, mudou o nome da plataforma, mas você relaciona o site, o conteúdo do site com o seu usuário na hora do compartilhamento. Então isso aqui é bem interessante, né? A gente tem aqui a questão do título, nome da página, descrição e tal. Eu não tenho certeza se teve alguma alteração agora que mudou o nome da plataforma, mas eu sei que ainda está funcionando dessa forma, pelo menos por enquanto, na gravação do vídeo, essas meta tags para Twitter, certo? Agora nós vamos ver umas meta tags aqui, pessoal, que muita gente nunca nem ouviu falar e nem sabe que existe, tá? Mas são bem interessantes. Então nós temos meta tags específicas para SEO ou SEO. O que isso significa? Search Engine Optimization, né? Otimização dos motores de busca, para que você possa ser encontrado em motores de busca como Google, Bing, Yahoo, essas coisas assim de mecanismo de busca, né? Então essa primeira meta é a Revisit After. Olha só que interessante essa daqui. Ela especifica a periodicidade recomendada para que os motores de busca revisitem a página. E a finalidade é indicar aos motores de busca quando devem retornar para reindexar a página. Nesse caso, 7 days, né, 7 dias, sugere que os motores de busca devem revisitar a página em aproximadamente a cada 7 dias. Olha só que sensacional essa meta tag. Você está como que dizendo para o Google assim, Google ou qualquer outro motor de busca, depois de tantos dias eu quero que vocês peguem essa página e indexem novamente lá no seu motor de busca. Dessa forma você tem sempre uma atualização aí do conteúdo, né, que está lá nos motores de busca dentro de um determinado período de tempo. É uma meta tag aí que muita gente não conhece e que é bem interessante. Nós temos também uma outra meta tag que se chama Distribution, né, que tem aqui como conteúdo global, que é para indicar a distribuição global de conteúdo da página. A finalidade é informar os mecanismos de busca que o conteúdo da página é destinado a uma audiência global, permitindo uma indexação e classificação apropriada dos resultados de pesquisa globais. Aqui mostrou um exemplo global, tá, pessoal? Mas isso aqui pode ser também distribuição em relação à localização geográfica. Então vamos supor que eu queira dizer que apenas o conteúdo do meu site é para o Brasil, só para o público brasileiro. Então aqui em Distribution, eu, em vez de colocar global, eu colocaria assim, ó, Brasil, com Z, né? Porque tem que ser o padrão internacional em inglês. Então eu diria que a distribuição desse meu site tem como foco o Brasil e não outros países. Então na hora de indexar, os motores de busca só indexariam para este país específico. Então isso aqui também é uma meta tag bem interessante. Aí nós temos duas meta tags essenciais, muito importantes mesmo, né? São a mesma meta tag, aqui eu coloquei as duas em separado só para vocês verem as diferenças de atributos, mas é a meta tag robots, né? Que é robôs, que tem como conteúdo index e follow ou no index e no follow. O que isso quer dizer? Essa meta tag ela controla o comportamento dos motores de busca em relação à indexação e rastreamento daquela página. Então, se você coloca, por exemplo, robots index follow, você está dizendo que permite os motores de busca indexar o conteúdo da página. E o follow quer dizer que permite que o motor de busca siga os links presentes na página. Ele vai como que entrando, ele achou um link, ele vai entrar naquela página e vai tentar relacionar tudo, né? Buscando todas essas informações de forma conjunta. Então, se você quer que aquela página apareça no Google, se você quer que ela seja mostrada e seja seguida, você deve colocar essa daqui, index follow, com a meta name robots. Agora vamos supor que você tem uma página que você não quer que apareça lá no motor de busca,
por exemplo, uma página de login, uma área restrita, alguma coisa que você faz questão de que aquilo nunca apareça num campo de pesquisa lá do Google, porque não faz sentido a pessoa poder acessar essa página diretamente. Então o que você faz? Você vai dizer que essa página não deve ser indexada. Você vai colocar a metaname robots, vai indicar no index e no follow para que ele não seja indexado. Então aqui até fala, não permite que os motores de busca indexem o conteúdo e não permite que os motores de busca sigam os links presentes na página. Então isso aqui é bem interessante e bem importante, essas duas metas, tá? Define se os motores de busca podem ou não indexar o seu conteúdo. Então é muito interessante você dar atenção a elas. Aí a gente tem basicamente a mesma coisa, só que aqui em vez de metaname robots, como está aqui, que é, vamos dizer, genérico para todos os motores de busca, a gente tem aqui específico, por exemplo, Googlebot. Então a gente está dizendo, mesma coisa que a gente tem aqui em cima, só que só específico para o robozinho rastreador do Google, se a gente quer ou não que indexe a nossa página. Porque hoje em dia a gente não pode ser hipócrita, 99% das pessoas vão pesquisar no Google. É mais difícil usar outros mecanismos de busca, né? Mas tem essa opção aqui, né, do Googlebot para você escolher. Aí nós temos uma outra meta aqui que é muito interessante. Isso aqui eu até falar bem a verdade para vocês, eu descobri fazendo a preparação dessa aula, eu não sabia que tem, que é a meta com o name Google e o content no translate. O que isso quer dizer? Indica que o Google não deve oferecer uma opção de tradução automática para o conteúdo da página. Previne que o Google Translate e serviços similares ofereçam tradução automática do conteúdo da página, mantendo o texto original intacto. Olha só que legal. Talvez você já entrou numa página, que por exemplo é uma página em inglês, e já aparece lá no celular assim, gostaria de traduzir para português, já aparece um balãozinho, né? Ou enfim, outro idioma que você já tem acessado que seja diferente do seu nativo, ele oferece essa opção para você fazer a tradução de forma automática. Aqui, quando você coloca essa meta tag, você está dizendo que você não quer que isso aconteça. Então, ele não vai sugerir para a pessoa para traduzir a página para ela de forma automática. Ela ainda pode traduzir usando recursos do navegador, mas não de forma automática. Quer dizer, assim que a pessoa entra no site, já vai aparecer lá a opção para ela fazer essa tradução. Bem interessante, né? Em alguns cenários isso aqui pode ser bem útil. Aí a gente tem algumas meta tags aqui, essas aqui eu vou passar até um pouco rápido, que não são assim tão importantes, mas eu achei que seria legal colocar. Em alguns cenários pode ser interessante, são meta tags para dispositivos móveis, mas principalmente para Apple, ou seja, quando a pessoa usa um navegador Safari usando um aparelho da Apple. A gente tem aqui uma meta que se chama Apple Mobile Web App Capable, acho que se fala assim, não sei. O meu inglês não está tão bom assim, né? Mas o que isso aqui indica, né, para o navegador? Indica se a página web pode ser exibida no modo de aplicativo em tela cheia nos dispositivos iOS, né, para dar uma experiência mais interessante. Quando definido como IS, a página pode ser adicionada à tela inicial do dispositivo iOS e aberta em um modo de aplicativo sem barra de endereço no navegador. Tipo, como os PWA, né, que você instala, entre aspas, o site direto na página inicial do celular como se fosse um aplicativo. Aí a gente tem aqui uma outra meta tag relacionada a isso, que é para essa barra de status na parte de cima. Como não vai ter a barra de endereço do navegador, você pode escolher a cor que ela vai ficar. Então aqui você passa no content qual é a cor dessa barra de status. Aí a gente também tem aqui uma outra coisa, mas essa aqui não é só exclusiva para iOS, é para todos os tipos de telefone, tá? Quando você passa essa meta tag Format Detection, telefone igual a no, no content, a gente vai desativar a detecção automática de números de telefone como links. Porque o que acontece? Sempre que você coloca um número de telefone, automaticamente o navegador interpreta aquilo como um link. Tu vai ver que ele vai fazer até aquele azulzinho, uma linhazinha embaixo, um mousezinho em cima, né? Quando você faz isso, você evita que as páginas, que os telefones na página sejam transformados em links clicáveis. Então pode ser útil em algumas situações que a detecção automática não é desejada, né? Aí a gente tem algumas outras meta tags aqui que também são interessantes e às vezes vêm junto também, dependendo do snippet que você usa no VS Code, que é essa aqui de compatibilidade, a meta HTTP equiv XUA compatible, e o conteúdo está aqui IE igual a edge, né? O que isso quer dizer?
especifica a versão mais recente do mecanismo de renderização do Internet Explorer que deve ser usado para exibir a página. Então ele é um sistema de compatibilidade que se a pessoa tiver, por exemplo, com o Internet Explorer, para ele renderizar como se ele fosse o Edge, né? Ele está indicando, né, que a renderização deve ser mais atual, né? Aqui até fala que essa meta tag é frequentemente usada para garantir que o Internet Explorer utilize o modo de documento mais recente disponível, garantindo compatibilidade com padrões e melhor renderização. A gente praticamente não usa mais essa meta tag aqui, ela está praticamente extinta porque, francamente, são muito, mas muito poucos usuários que usam o Internet Explorer ainda, né? Já faz um bom tempo que foi substituído pelo Edge. Mas, se você quer ter essa garantia de compatibilidade, principalmente com PCs mais antigos, né? Pessoas que usam um navegador mais antigo, isso é um recurso interessante. Nós temos também essa meta tag aqui, que é a Content Type, passando que vai ser text HTML e o char7 UTF-8, né? Define que o tipo de documento e o conjunto de caracteres utilizados na página vai ser, né, no caso, HTML e padrão UTF-8. Aqui fala que indica que o conteúdo da página é HTML e que o conjunto de caracteres UTF-8, garantindo que o navegador interprete corretamente os caracteres especiais e acentuações na página. Quando a gente vê essa meta tag, talvez fique na dúvida qual é a diferença dela para aquela primeira que a gente viu, que é essa char7 UTF-8, né, pessoal? Essa daqui, a diferença dela, primeiro é que ela era um jeito mais antigo da gente fazer esse processo do conjunto de caracteres, tá? O jeito mais moderno é aquela primeira que a gente mostrou, mas essa aqui tem uma certa diferença técnica também, que ela coloca essas informações, que é do tipo HTML e o char7 UTF-8, no cabeçalho HTTP da página, tá? Que é, agora não, a gente não precisa entrar no mérito do que é isso, o protocolo HTTP e tal, mas ele fica embutido lá, essa informação. Então, ela é um pouquinho diferente daquela outra no sentido de mostrar dentro ali do cabeçalho da HTTP essas informações, mas se você precisa de uma meta tag só para considerar o conjunto de caracteres, o melhor é usar o padrão desse daqui, ó, o TF8, que é o padrão mais moderno que a gente utiliza hoje em dia, tá? A gente não está utilizando tanto esse padrãozinho aqui, ok? Agora a gente vai ver meta tags de localização. Isso aqui é muito interessante, pessoal, mas muito interessante mesmo. Essas meta tags, elas são úteis para serviços de busca e mapeamento que desejam fornecer informações de localização associadas à página da web. Elas podem ser utilizadas por motores de busca e outros serviços para oferecer resultados mais relevantes com base na localização da página. Então, quando você coloca essas meta tags de localização, os motores de busca podem saber que esse teu site está relacionado a uma região específica. Então, quando a pessoa pesquisa, ele pode entender que aquele teu site vai ser relevante para a busca daquela pessoa e pode te mostrar. Olha só que interessante. Então a gente tem a meta name GeoRegion, né, de região. Aqui você vai colocar o país e o estado, então BRSP aqui para mostrar que é São Paulo, Brasil. Então você poderia colocar BRSC, por exemplo, Santa Catarina, RS, Rio Grande do Sul, RJ, Rio de Janeiro, né, que é uma região mais genérica, mais geralzão assim, né? Aí nós temos a outra meta que é o GeoPlaceName, que daí seria já uma localização um pouco mais específica, o nome da cidade, por exemplo, aqui São Paulo. Aí a gente tem GeoPosition, aqui é para você passar a latitude e a longitude da localização da empresa ou do site, as coordenadas geográficas, você vai passar aqui nessa parte, certo? Essas coordenadas geográficas você consegue, por exemplo, lá pelo Google Maps. Então vamos supor assim que você quer colocar uma localização sua de São Paulo, né? Você vai achar lá onde é a sua localização. Eu vou colocar qualquer uma aqui aleatória. Você clica em cima, aqui embaixo vocês vão ver que já vai aparecer a latitude e a longitude. Tá vendo? Aqui em cima também na URL também já aparece. Aí você copia isso aqui, vem aqui e cola, beleza? Daí vai ficar a localização. Aí a gente tem uma meta que se chama ICBM, que é basicamente a mesma coisa que essa GeoPosition, só que ela usa aqui o formato internacional do ICBM, que é o Intercontinental Ballistic Missile. Olha só, já ouviu falar de míssil balístico intercontinental que os caras disparam lá? Então, é um formato aí de localização que também pode ser utilizado, né, para indicar uma localização geográfica.
E aí agora por último nós vamos ter algumas meta tags aqui que são importantes e que também pouca gente conhece, que são sensacionais, são muito interessantes mesmo. As meta tags de atualização automática e redirecionamento. Então a gente tem aqui, por exemplo, uma meta tag de atualização automática, quer dizer, a cada tantos segundos eu quero que a minha página seja atualizada sozinha, sem a pessoa ter que apertar F5, por exemplo. A página sozinha faz esse processo. Então você passa a meta HTTP Keyword Refresh e aí passa aqui em Content a quantidade de tempo em segundos, tá? Então 300 segundos aqui. E a gente tem a mesma coisa, só que para redirecionamento. Olha só que interessante. Então você tem o HTTP Keyword Refresh, Content. Aqui você primeiro passa quantos segundos, então no caso aqui está 5. E depois você vai passar o parâmetro da seguinte forma. URL igual, entre aspas, simples, você vai passar qual é a URL de destino que você quer. Então quando a pessoa entrar no seu site, depois de 5 segundos, ele vai redirecionar a pessoa automaticamente para a página que você indicar aqui. Olha só que legal! No lado cliente, no front-end, você pode fazer redirecionamentos. Isso aqui é muito interessante, porque você pode montar uma página, por exemplo, que você quer, por exemplo, uma página de obrigado. Muito obrigado, tal, fala alguma coisa assim, depois de tantos segundos você quer que mande para o produto que você tem lá, por exemplo, um curso, uma coisa assim. Você pode fazer isso simplesmente usando essa meta tag no HTML, não precisa fazer nada no servidor, nada especial com PHP ou JavaScript, nada do tipo. Você faz isso diretamente usando essa meta tag. Ah, eu quero que direto já redirecione, não quero que tenha um período de tempo. Você, em vez de colocar 5 aqui, por exemplo, nos segundos, põe 0, que daí já vai fazer esse redirecionamento automaticamente, certo? Agora a gente vai ter aqui o último item que a gente vai ver na aula de hoje, né, nesse super conteúdo de meta tags, que é a meta tag de controle de cache. Então você tem a meta tag para evitar cache, que é aqui eu coloquei o que a gente mais utiliza, tá? Porque por padrão ele sempre vai fazer o cache do seu site. O que é cache? Se você nunca ouviu falar, não sabe o que é. Quando uma pessoa entra no teu site, o navegador ele salva isso em cache, ou seja, é um tipo de memória que vai guardar aquele teu site para quando a pessoa entrar de novo ele já mostrar como se fosse uma cópia do seu site, para que seja mais rápido a visualização de tudo na tua página, para que o usuário tenha aquela sensação que o seu site é rápido, ele busca como se fosse assim uma cópia, um clone do seu site que ele guardou em memória, certo? Só que dependendo do cenário, talvez não seja interessante você guardar cache. Você não quer que a pessoa tenha uma versão ali mais antiga, entre aspas, do seu site guardado. Você quer que seja sempre mais atual. Então você vai passar o HTTP Keyword Cache Control, vai passar aqui no Content alguns parâmetros. No cache, must revalidate, post check 0, pré-check 0. O que isso aqui quer dizer, né? Aqui até explica aqui o que são esses atributos. No cache quer dizer que a gente não quer que o navegador armazene uma versão temporária da página em cache. O must revalidate, ele instrui o navegador a revalidar a página antes de utilizá-la a partir do cache, garantindo que a versão armazenada seja sempre a mais recente. O post check 0 e pré-check 0 especifica o comportamento do cache para navegadores que suportam cabeçalhos HTTP post check e pré-check. Então aqui até explica que a finalidade dessa meta tag aqui, que é muito importante, bem legal mesmo, é evitar o armazenamento em cache da página, garantindo que o navegador sempre busque a versão mais recente do conteúdo a partir do servidor. O uso dessas instruções é especialmente útil quando se deseja assegurar que os usuários sempre vejam a versão mais atualizada de uma página sem depender do cache do navegador. Então isso aqui é muito legal, muito importante mesmo. Certo, pessoal? Então essas são algumas meta tags aqui. A aula ficou um pouquinho mais longuinha, mas bem completa mesmo. Meta tags que eu tenho certeza que algumas vocês conheciam, outras não. Para que vocês possam ter para consulta todas essas informações, todo esse texto que a gente considerou aqui, vou deixar na descrição aí dessa aula o link para download desse arquivinho aqui para que vocês possam consultar também e que possam aí sempre que precisar dar uma verificada para que serve cada uma dessas meta tags. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like que isso ajuda muito. Se inscreve no canal se não for inscrito
E se quiser conhecer mais a fundo o meu curso completo de programação web, clica nesse link aqui que vai te levar para lá. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!